Oi, gente, eu sou o Flávio e hoje eu vou resolver com vocês o problema It's Tonga Time do percurso de problemas da ELO 2023. Esse problema, cuja autoria é atribuída à nossa amiga Mleck, trata de quatro línguas, diferente do que muitos problemas que a gente está acostumado a ver, né, que envolve uma ou duas línguas só. Esse aqui envolve quatro línguas de um ramo da família austronésia, que são as línguas oceânicas. A família austronésia é uma família linguística bem grande, que vai desde a África, ali na ilha de Madagascar, até o leste do Pacífico, como em arquipélagos e ilhas como o Havaí. Essas línguas são faladas pelos povos da Polinésia, desse ramo oceânico, e está associada às migrações desses povos pelo Oceano Pacífico, que são povos que historicamente estiveram bastante ligados à navegação, ainda mais no Pacífico, que a gente sabe que é um oceano bem grande, que não é muito fácil de viajar por aí. Eles faziam isso há séculos e chegaram em ilhas e arquipélagos tão distantes assim como a Rapa Nui, ou então a gente conhece mais como a Ilha de Páscoa, aquela ilha das cabeças dos moais. Inclusive, esses povos têm histórias muito interessantes que eu recomendo pesquisar. Não vou aprofundar muito aqui porque não vou gastar o tempo de vocês, mas várias delas são até se assemelham muito apesar da distância em questões de tentativa de independência, de enfrentar o imperialismo. O caso do Havaí, por exemplo, tinha uma monarquia própria que existiu até o finalzinho do século XIX, quando a monarca, a última rainha, né, Lili Wokalani, ela foi deposta por americanos, junto com a Marinha dos Estados Unidos, e foi anexado ao território americano em 1898. Atualmente é um estado dos Estados Unidos, né? Mas outras ilhas também, como Samoa, que a gente vai ver hoje também, foi dividida entre Alemanha e Estados Unidos no comecinho do século XX, e até hoje o arquipélago tem a Samoa, que é atualmente independente, que era a Samoa alemã, mas tem o território da Samoa Americana, que até hoje está nas mãos dos Estados Unidos. Enfim, mas até hoje a gente tem que lembrar que esses povos até hoje tentam garantir sua independência e resistir ao imperialismo e todas as outras dificuldades que eles têm. Agora, indo direto para o enunciado, abaixo mostramos uma tabela com palavras cognatas de quatro línguas polinésias: o havaiano, língua ancestral do povo indígena das ilhas do Havaí; o maori, falado na Nova Zelândia; o samoano, falado na Samoa e na Samoa Americana; e o tonganês, falado nas ilhas de Tonga. Preenche as lacunas que estão aqui. Aqui eu separei, escrito aqui para focar mais nessas palavras. Saber a tradução é legal, mas no caso agora na primeira olhada não é tão importante. Enfim, dar uma olhada aqui por cima, a gente já consegue ver que tem umas mudanças padrões, né, de consoantes. Aqui a gente já pode observar mais claramente. Vamos ver como cada uma dessas mudanças ocorre em cada língua. Veja que também elas não são necessariamente únicas, né? Aqui, se a gente for olhar para o todo, o K, por exemplo, ele pode ser em algumas línguas uma pausa glotal, ou também em outras pode ter a passagem do K para o T. Depois a gente vai olhar isso mais a fundo. Mas por enquanto vamos dar uma olhada aqui nessas repetições. Temos o K que vira pausa glotal. Uma coisa, eu vou chamar das letras porque é mais fácil de entender. Mas na verdade as letras, como em qualquer língua, representam geralmente um fonema. O W aqui, ele seria o A. E o V, que nem o nosso V, o VA. Aqui o H seria o Rá. E que ele pode ser um Fá também, em outra língua. Aqui novamente a gente tem o K, que pode ser uma glotal, o R para o L. Esse R é um TEP, é o R de prato. Aqui de novo, K para pós-glotal ou K para T, tem os dois. O Na para um Gá, que é uma nasal velar. É tipo como se você fosse fazer um G, mas nasalizado. A gente não tem isso no português, então é um pouco mais difícil de assimilar, mas no caso aqui a gente vai estar mais lendo do que falando, então não vai importar muito. Esse aqui que eu representei como um espacinho seria a queda do H, ele some ali, né, em algumas palavras. E ali embaixo o H que vira Fá, e ali embaixo outro que é parecido, mas tem um Fá, um WH ali. Depois a gente vai ver do que se trata. Continuando aqui, para ver quais são as padrões que a gente acha na outra parte da tabela. Aqui, de novo, a gente tem o HF e o KT, que o Lara de novo. Aqui tem um novo que a gente não tinha visto antes, que é a pausa glotal ou a ausência de pausa glotal. No caso aqui de Léo, Prel e Léo.
Aqui a queda do H de novo, KT, queda no H, K pausa glotal, de novo, aqui de novo, de novo, de novo. Basicamente, a gente já viu todas. Ah, e só lembrando que o que muda aqui é a consoante. A gente pode ver que nenhuma vogal muda de língua para outra. O problema, pelo menos, está focado na mudança de consoante. Não que isso não vai acontecer na nenhuma palavra nessas línguas, mas o que a gente está focando aqui é a consoante. E vale lembrar que nem todas as consoantes vão mudar. Então aqui a gente tem separadinho aqui nessa tabelinha todas as mudanças que a gente vai ter. Apesar de tantas palavras, nem é tanto. 8 mudancinhas que podem ocorrer. Vamos ver agora como ocorrem as variações específicas dentro dessas línguas, segundo essa estrutura que a gente viu. Vamos ver onde ocorre aquela primeira variação do K para pausa glotal que a gente viu lá atrás. Vamos agrupar elas aqui agora, e a partir daqui a gente vai começar a trabalhar assim, para facilitar a visão das coisas e não ter que ficar caçando no meio de um monte de palavra, onde estão essas que a gente vai analisar hora por hora. Então a gente tem aqui as palavras aprender, fruta-pão, piolho, tainha, canoa e polvo, em todas essas línguas. E ali do lado também anotado quais são os possíveis pares, né? As possíveis mudanças consonantais que vai ter em todas elas. Partindo de um ancestral comum, os fonemas vão seguir uma tendência na sua evolução. Então eles vão assumir formas, variações padronizadas. Aqui a gente colocou essas setinhas para representar, para facilitar a visão e ficar ilustrativo dessa tendência, né? E a gente vê que em cada língua vai funcionar de uma forma. Na primeira coluna ali, que é em havaiano, a gente vê que todos eles têm a forma pausa-glotal, enquanto no Maori, as três que a gente viu aqui tem K. No samoano, a gente tem três de pausa-glotal, e no tonganês, a gente tem cinco dos seis são com K. A gente já pode hipotetizar que no primeiro vai ser seguir a tendência e nos outros também. Então vamos deixar anotadinho aqui. Inclusive, sobre a palavra aprender, a gente, como ela só tem uma consoante que varia, a gente já sabe que a palavra aprender em samoano é AO, assim como no havaiano. Dos outros, a gente já pode assumir qual forma vão assumir entre a pausa glotal e o K. Então a gente vai deixar anotadinho aqui, mas ainda tem outras consoantes que a gente não sabe. Aqui a gente começa a abrir caminhos divergentes e que a gente tem que escolher um para seguir, de forma a deixar mais simples e não ter que ficar olhando um punhado de palavras que a gente não vai trabalhar. Vamos então escolher uma para focar. No caso, eu escolhi o parzinho WV, que é o do som WA e VA, para seguir, que tem na palavra canoa, por exemplo, WA em havaiano. Vamos separar aqui em um grupinho de novo, tirando aquelas outras que não importam pra gente agora. E vamos ver da mesma forma que o anterior, que forma a consoante variável assume nesse primeiro grupo. A gente anotou ali de novo quais são as variações possíveis. E embora não seja aparente com apenas esse exemplo, a gente olha nos outros anteriormente, lá que a gente viu lá atrás, a gente vê que a variação do L aqui, em 8 necessariamente vai ser o par entre o par lá e irá. Seguindo a mesma ideia, as setinhas vão nos indicar como vai se dar essa variação. Mesmo tendo só o awa no Maori, a gente sabe que a forma assumida entre W e V no Maori vai ser o A. A gente já descobre mais algumas, mas encontramos um problema parecido com o anterior. Mas, na verdade, isso não é um problema, porque abre portas para a gente continuar nosso caminho da mesma forma. Agora olhando para novas consoantes que a gente vai ver agora. Enquanto isso, vamos anotar as formas assumidas que já descobrimos. Além disso, se a gente lembrar do par K pós-glotal, a gente sabe que canoa em Maori é waka. Vamos continuar no mesmo caminho, continuando a partir da palavra 8, que é valu em tonganês e samoano. Se já entendemos a lógica do problema, já sabemos que a resposta ali é Uru, mas devemos seguir para não perturbar o nosso curso da resolução e, enfim, para deixar bem definidinho, né? No corpus a gente tem algumas palavras que valem destaque aqui. A gente vê fruta-pão, casa e voz. Vamos olhar agora exclusivamente para o par lá, ra, o que a gente estava ali agora. A gente vê ali que tem L, L e L, respectivamente, as linhas. Novos caminhos estão se abrindo. Vamos ver casa agora, que se liga com um par que a gente já tinha visto anteriormente também. A gente tem esse conjunto bem grande de palavras que contém o mesmo fenômeno. Veja que podemos excluir os dois últimos a possibilidade do na variar, pois se mantém em todas as línguas no caso. Além disso, a mudança envolvendo o N, que a gente vê, é entre N e nasal velar, que vemos que ocorre no tonganês. Dito isso, vamos fazer o mesmo processo que a gente fez nos outros grupinhos ali.
a gente vê uma coisa interessante aqui no Maori, há tanto a forma wa como ra. Seria um engano nosso tratar como o mesmo fenômeno? Não exatamente. Note que a forma WH, que é o wa, só acontece no começo das palavras. Então, a gente tem isso aqui agora. Lembrando que as palavras que significam polvo contêm o par K pós-glotal. Então, em Maori é weke. Novamente, novas palavras com novas variações. Vamos ter que vamos ver aquele grupo mais simples, que é o 7 com o par KT. Aqui a gente tem as outras palavras com T, cuja única variação possível é K. Fazendo o mesmo processo, a gente ainda consegue matar mais um par, que é o Na, um Ga, junto com o K e o T também. Já estamos progredindo bastante. Lembrando que, novamente, que os pares são fixos. Então, se tratando do problema, não há variação no M entre as línguas, fazendo com que vento, makani, em havaiano, tenha só duas sílabas mutáveis. Novamente, aparece uma ponta que nos guiará para mais uma variação. Vendo agora as palavras com o par H e sem H, fazendo o mesmo processo, todos eles caem no H menos no tonganês, e aqui a gente está quase terminando. Tanto que a gente fechou esse caminho. Vamos voltar para a tabela geral e observar o que que falta. Alguns que estão faltando já somos até capazes de completar. Eles ficaram para trás, mas a gente consegue ver aqui e notar quais são as transformações neles. Aqui, comparando o que a gente descobriu anteriormente, Moana, que é mar, não muda em nenhuma língua. Verificamos anteriormente que nem o M nem o N mudam nesse caso. Poderia haver a perda de consoante no encontro OA, mas isso não tem também, porque em nenhuma palavra do corpus tonguês isso acontece. Tanto que a gente viu anteriormente, entre H, um Ra e um nada, ele mantém o H. Enfim, Lau assume a forma Rau em Maori e Lau nas outras duas línguas. Céu, que é Lani, em havaiano, varia as duas consoantes. Aqui em Maori vira Rangi, Langi em samoano, e a gente já sabia que era Langi em tonganês. Rede, Kupenga, em Maori, não varia em P, a gente não vê nenhuma palavra que variava em P, mas tem K e Nga. Se trata de K pós-glotal, porque em Maori, entre K e T, que seria o outro possível para o K, ele é um T. Então aí seria Tupenga, se fosse hipoteticamente uma variação de K e T. Nas outras línguas, ele é uma pausa glotal, ou um K, no caso do tonganês também. Das outras palavras, vamos ver com mais cuidados algumas pontas soltas. Vamos deixar o L em havaiano de lado por enquanto, e vamos olhar para a voz caule, que contém um fenômeno que ainda não observamos em outras palavras. Com só esses dois grupos de palavras, não é difícil notar que em havaiano e maori ocorre encontro vocálico normalmente, enquanto em tonganês a pausa glotal. Mas e agora? É impossível descobrir as versões em samoano dessas palavras antes de chegar a essa conclusão. Vamos olhar para as outras palavras onde ocorre encontro vocálico em alguma das línguas. Aqui a gente pode ver que parece que, com exceção de Moana, que não há encontro vocálico em tonganês. Assim, a gente pode fazer a hipótese, que é a hipótese correta, de que o mesmo vale para voz e caule em samoano, que é Léo e Fá. Agora só falta a linha do L, que a gente tem o L em havaiano. O que poderia nos gerar dúvida, no caso dessa última palavra, é se a pausa glotal indica uma consoante específica que assumiu dessa forma na evolução da língua. A gente viu, dentre as palavras desse problema, que a pausa pode ocorrer no tonganês entre duas vogais, enquanto nas outras teria um encontro vocálico, e no havaiano e no samoano no começo ou no meio, sendo que ou nas outras línguas esse caso seria um K. Esse caso é o do L, que tem uma pausa glotal no começo também. Juntando as informações sobre o Lara que a gente tinha, a gente completou a tabela. A gente vê o L, a gente já sabia em havaiano, Keri, por causa do pausa glotal, que é um K em Maori, L também em samoano e Kelly em tonganês. Finalmente a gente preencheu as lacunas e resolveu a questão. Era isso que eu podia, né? Ah, mas e daí? O que que esse problema agrega para o nosso conhecimento linguístico? Esse problema é sobre linguística histórica, como a gente falou no comecinho, sobre as
a história dessas línguas, uma muito brevíssima história dessas línguas. Essa é uma área do conhecimento que combina, como o nome diz, linguística e história. É uma ponte que pode enriquecer os dois lados, os dois campos. Afinal, a língua é, por definição, um fenômeno completamente dependente da socialização. As línguas se moldam à realidade material humana, assim como é empregada por esses seres humanos que falam ela, para entender e descrever o mundo à sua volta. Além disso, a língua, como nada, mais nada nesse mundo, também não é a histórica. Ela não paira como um conceito, como uma abstração, etc. Ela evolui de diferentes formas, em diferentes aspectos. Pode ser, como no problema, que essa evolução seja como a gente entende a evolução biológica mesmo, com famílias, línguas aparentadas, etc. Com as palavras evoluindo a partir de ancestrais comuns e variando ao ponto de se tornarem diferentes o suficiente para a gente nem reparar ou nem entender espontaneamente que essas línguas têm alguma relação. Esse cenário de evolução é favorecido numa região que nem o Oceano Pacífico, onde as comunidades polinésias habitam ilhas e arquipélagos bem distantes, provavelmente tendo contato com as suas terras de origem cortado, não muito tempo depois de terem saído de lá. Ou então, mesmo que mantenham contato, ele seja bem difícil, dificultado. Diferente de outras regiões, como na Ásia Central, que é um lugar que o Bruno adora citar, onde o contato entre vários povos é intenso há milênios. Existe o comércio de palavras, assim como de objetos materiais. E existem razões, por exemplo, porque banana, arroz, chá, entre outras palavras, que não se limitam a objetos comercializáveis, são tão parecidas em várias línguas do mundo. Enfim, a evolução linguística é um assunto profundo que ainda tem muito a ser estudado e isso aqui é só a pontinha do iceberg. Por fim, vale lembrar que as mutações que ocorrem na fonologia da língua seguem certo padrão, que a gente viu ao longo do problema, que nos possibilita traçar o seu caminho no passado, dependendo até no futuro, para ver tendências de mudanças. É uma forma, além do próprio vocabulário, de relacionar a história das línguas. Não faltam exemplos do latim para suas línguas descendentes, como o francês e seus fonemas bem diferentes do que a gente está acostumado a ouvir de línguas latinas mais familiares. Embora esses fonemas que tem no francês sejam bastante padronizados e derivados diretamente de palavras latinas, mesmo que seja um fonema bem diferentão, assim, que pelo menos pra gente é diferente, eles têm um padrão entre eles, né? Por fim, é muito importante lembrar que, como qualquer problema de Olimpíada de Linguística, esse aqui é um problema autossuficiente. Você não precisaria de conhecimento nenhum sobre os povos polinésios, sobre os conceitos de fonologia ou de linguística histórica, embora saber eles ajuda muito na resolução. E é isso, gente. A Lua.